todos. Meu nome é Magno Federici Gomes. Hoje é dia 5/6/2020. Nós estamos trabalhando sujeitos do processo, né? E na aula que foi realizada dia 2/6/2020, nós apresentamos os conceitos relacionados com... Os conceitos não, os princípios básicos do exercício jurisdicional pelo juiz, né, do exercício da jurisdição por parte do juiz, e isso nós demonstramos, então, todos os dispositivos legais relacionados com o juiz dentro do Código de Processo Civil. E, além disso, nós demonstramos alguns sujeitos do processo e fizemos breves exposições sobre cada um dos sujeitos do processo. Dito isso, senhores, eu remeto os senhores ao nosso quadro de aula da aula passada, né, isso que foi aquele do dia 2/6/2020. Nós continuamos falando de sujeitos processo, né, e aí entramos em juiz. Para falar a verdade, não entramos. Nós já tínhamos explicado o artigo 139, né, que demonstra os poderes e os deveres do juiz como normas gerais. E aí nós passamos a entrar nos artigos específicos de juiz dentro do CPC. E dentro do artigo 140, né, que diz que o juiz não se exime de decidir sobre a alegação de lacuna ou obscuridade do ordenamento jurídico, nós explicamos, então, que o exercício da jurisdição é um dever por parte do juiz, não apenas um poder. Então, ele não pode deixar de decidir ou se eximir de decidir sob o fundamento de que não existe norma, que é a própria lacuna legal, né, ou de que ele não entende o ordenamento jurídico. Então, nós temos que os juízes eles devem outorgar o concretude às disposições normativas, né? Então, ele vai aplicar os atos normativos no caso concreto. E aí a gente falou que a regra geral é que ele deve aplicar a lei, né? A lei. E somente excepcionalmente ele poderia decidir por meio de equidade. E o que é equidade? Equidade, para todos os efeitos, é uma regra de bom senso. Então, é uma regra de senso comum, né, em que o juiz aplica justiça e deixa de aplicar a lei. Volto a falar para vocês, a regra geral é a aplicação da lei e a exceção é o julgamento por equidade. E aí eu dei exemplos para vocês, para falar a verdade, os casos legais de julgamento por equidade no Código de Processo Civil, não são todos, existem outros, mas a regra geral é que, a regra geral não, normalmente eles são aplicáveis nos casos de jurisdição voluntária, em que ocorre a administração pública de interesses privados ou a jurisdição graciosa. E aí, quando ele fala aqui no artigo 723 do CPC, que é um dispositivo de norma geral dos procedimentos especiais de jurisdição voluntária, ele fala que o juiz não é obrigado a decidir com base no critério de legalidade estrita. O que é a legalidade estrita? É a aplicação estrita da lei. Então, ele pode julgar com base em situações ou soluções mais convenientes ou oportunas, que são aquelas regras de bom senso. Então, ele aplica a justiça sem aplicar a lei, especialmente naqueles casos de jurisdição graciosa. Além disso, nós falamos na aula passada do artigo 141, que é o locus normativo do princípio da distrição ou da congruência, que envolve aquele paradigma neoliberal de processo que nós explicamos em aulas iniciais, que o juiz aguarda ali pelo princípio da inércia, ele só entrega a tutela jurisdicional depois de requerimento da parte, né? Se não tiver requerimento de parte necessariamente, então ele não entregaria. Mas existem casos em que ele pode julgar, sim, fora dos limites do pedido das partes. Mas nós temos que a regra geral é que o juiz é obrigado a conhecer a lide dentro dos limites em que ela foi proposta, seja pelo autor ou seja pelo réu, né? Então, nós temos essa previsão normativa aqui no artigo 141, né, que é respaldado posteriormente no artigo 492, que é um dispositivo relacionado com a sentença do juiz dentro do processo. Né? Então, ao falarmos disso, nós falamos que os vícios de entrega de tutela jurisdicional são 3. Né? Então, esses vícios envolvem a proibição de decisões extrapetitas,
Então, tá, extrapetitas, ultrapetitas e ainda cicloinfrapetitas. Quando a gente fala de pedido, é petita em latim. E extra é fora do pedido, ultra é além do pedido, e extra ou citra ou invertida é aquém do pedido, a menor. E aí eu mostrei para vocês os casos e dei exemplos. Falamos que na decisão extrapetita, ela é totalmente nula por violação ao princípio da distrição. E eu falo para vocês ainda que cabe recurso especial por violação do artigo 141 e 492, e cabe também, alguns casos podem falar, inclusive de decisão de ação rescisória. Tá claro? Então poderia caber até a ação rescisória. Quando a gente fala de decisão ultrapetita, que é aquela além do pedido das partes, eu dei um exemplo na aula passada, o autor pede 20 mil, o juiz dá 100 mil, relembra vocês que correção monetária e juros não seriam utilizados nesse critério, porque é uma hipótese de pedido implícito, e aí nós falamos que a decisão é parcialmente nula, e aí cabe ao judiciário decotar a parte que ultrapassa os limites do pedido. Finalmente, nós falamos das decisões citrapetitas, e quando nós falamos das decisões citrapetitas, são aquelas aquém do pedido. Então, a gente fala, pelo menos na prática, que são aquelas decisões omissas. A autor pede 20 mil reais de danos materiais e 50 mil de danos morais. Também corrigidos com juros legais. Também corrigidos e com juros. Isso é muito importante, tá? Pelo menos em processo 1 vocês vão ver. Quando o juiz condena o réu a pagar 20 mil reais corrigidos e com juros de danos materiais e nada fala dos danos morais, isso significa uma decisão citrapetita. Agora, se ele fala que julga improcedente os danos morais, então não há nulidade nenhuma, porque ele simplesmente não acolheu o pedido da parte. Falamos que a decisão é válida pelo princípio do aproveitamento e da conservação, Então, quando a gente fala de princípio do aproveitamento e da conservação, nós estamos falando daquele princípio da instrumentalidade das formas. Instrumentalidade das formas, que envolve também o princípio da economia processual, que é o aproveitamento dos atos praticados. Então, a parte que foi julgada não existe nulidade nenhuma. No entanto, a parte que não foi objeto de decisão, nós temos o conceito de sentença inexistente ou de decisão inexistente. E aí, a partir do momento que essa decisão é inexistente, a solução para esse caso é simplesmente proceder a novo julgamento da causa. Ajuizar outra ação para aquele pedido que não foi apreciado pelo juiz. Tá? Dito isso, nós falamos que dentro do princípio da distrição e congruência, nós temos exceções. Essas exceções são os pedidos implícitos, que estão previstos no artigo 302, parágrafo 1º, as questões de ordem pública, que são aquelas do artigo 485, parágrafo 3º, 337, parágrafo 5º, e outras previstas no Código de Processo Civil, que são aquelas matérias cognoscíveis ex officio, e aí nós temos as questões fáticas e jurídicas supervenientes do artigo 493, que podem ser apreciadas porque elas ocorrem após a especialização da lide. Depois disso, nós entramos no artigo 142, que demonstramos o dever de fiscalização e de legalidade, fiscalização da legalidade dos atos praticados dentro do processo. Nós chamamos, especialmente em matéria de direito registral, de função qualificadora, e ao falarmos dessa função qualificadora, o juiz deve fiscalizar a preservação do ordenamento jurídico dentro do processo. E aí, por isso que, se houver atos de conluio entre autor e réu, ocorre o que nós chamamos de simulação processual. Então, com base no artigo 142, o juiz, se verificar um ato de fraude à lei por meio do processo em conluio entre autor e réu, nós teremos caracterizada a simulação processual, e se ele notar isso antes do julgamento da ação, ele tem que proferir uma sentença de improcedência dos pedidos, com base no artigo 142 e 487 CPC.
Tá bom, gente? E aí ele condena tanto o autor quanto o réu como litigante de má-fé. Agora, houve a pergunta na aula passada se essa descoberta foi posterior ao trânsito em julgado do processo, quando nós temos coisa julgada material, né? Então, significa que ele já julgou procedente o pedido, e ao julgar procedente esse pedido, ele necessariamente ele não viu a simulação processual, então aí cabe ao Ministério Público, na condição de custos de parte, né, e interveniente, ajuizar a ação rescisória por simulação processual, que é a hipótese do artigo 963, inciso 3 do CPC. Depois disso, nós entramos no artigo 143 do Código de Processo Civil, que prevê as hipóteses de responsabilidade civil do magistrado, né? Então, a gente está falando do juiz indenizando as partes por sua atuação dentro do processo. E aí nós falamos que essa é uma regra que se aplica tanto para o Código de Processo Civil quanto para o Código de Processo Penal, mas que ela tem uma interpretação restritiva por parte da jurisprudência, né? Então, ou seja, a jurisprudência só fala que só caberia, de fato, indenização a ser paga pelo juiz, pessoa física, se ele, tá, no exercício da jurisdição, ele cometeu o quê? Fraude processual, dolo, ou praticar um ato com dolo ou com culpa grave. Tá joia, senhores? Relembra vocês que a culpa grave aqui é um dispositivo jurisprudencial e inclusive anterior ao Código de Processo de 2015. O lobby da magistratura retirou a hipótese de culpa grave do inciso 1. Né? Então, só manteve o quê? Dolo ou fraude. E ainda falamos o seguinte, se ele atrasar a entrega da tutela jurisdicional sem justo motivo, né? Algo que ele deveria entregar de ofício a requerimento de parte. E aí nós mostramos para vocês que, para que seja aplicado o inciso 2, a parte tem que peticionar os autos requerendo a providência, tá? E se por acaso, mesmo depois da petição, ele deixar de decidir no prazo de 10 dias, aí sim pode incidir a responsabilidade por demora na entrega da tutela jurisdicional. Além disso, nós explicamos o que é justo motivo, né? E para efeito jurisprudencial, a palavra justo motivo é interpretada como uma hipótese de excesso de serviço judicial, excesso de processo. Então, é muito comum isso. Ontem mesmo eu li uma decisão da Justiça do Trabalho de um determinado dessas que viralizam na internet, em que o autor tinha ajuizado uma inicial com mais de 50 páginas. E aí a juíza falou que, claramente, que ele não foi objetivo na entrega no seu pedido e que era para ele emendar a inicial para reduzir ao número de páginas suficiente para a tutela jurisdicional. E ela demonstrou isso com base num fundamento falando da Unesco que qualquer documento com mais de 45 páginas seria um livro. Na prática, eu vejo que, senhores, de fato é bastante interessante, né, essa colocação, mas ela falou que isso atrasava a entrega da tutela jurisdicional e isso gerava, inclusive, uma disparidade de armas entre autor e réu, porque o réu só tem um prazo limitado para contestar, e se ele aumenta o número de páginas da petição inicial de maneira desnecessária, isso geraria, inclusive, uma dificuldade de defesa ou de contraditório. Eu já vi casos de petições iniciais de mais de 200 páginas, só de petição inicial, e eu vi essa alegação sendo apresentada, né, em juízo, falando, não é possível contestar 200 páginas no prazo de 15 dias. Então, assim, está certo que o autor precisou pode ter feito a inicial em mais de um ano, né, mas 200 páginas de petição inicial é algo despropositado. Dito isso, senhores, nós estamos falando aqui do artigo 144, que eu já tinha ensinado antes para vocês, que são as hipóteses legais de impedimento dos juízes, né, que o impedimento gera nulidade processual absoluta dos atos decisórios, né, não passíveis de preclusão, então pode ser impugnado em sede de recurso ou por meio
de ação rescisória. Então, é escrever em sede de recurso ordinário lato sensu, tá? Ou por meio de ação rescisória. De recurso extraordinário lato sensu, teria que haver o pré-questionamento. As hipóteses de ação rescisória, nesse caso seria do artigo 966, inciso 2 do CPC, que ocorre quando o juiz for impedido ou o juízo for absolutamente incompetente. Falamos ainda que, em caso de suspeição de juiz, né, nós estamos falando de nulidades processuais relativas passíveis de preclusão, se não forem alegadas na primeira oportunidade que a parte tem para falar nos autos. E a forma de alegar, forma e prazo para alegação, estão no próprio artigo 146, que eu mencionei para vocês na aula passada, que é o procedimento de arguição de suspeição e impedimento. Tá bom? Para o impedimento, se não for arguído, no artigo 146, não tem problema, porque não preclui. Agora, se a suspeição não for arguída na forma do artigo 146, aí tem problema, tá? Então, pode ser impugnado o magistrado, não é isso? Pelo artigo 146 do CPC, em impedimento, ou em sede de recurso ordinário, não é isso? Vírgula, ou ainda por meio de ação rescisória. Eu relembro a vocês que eu expliquei estas matérias a partir do princípio da jurisdição, que era o princípio do juiz natural, e dos deveres e do juiz imparcial. São dois princípios inerentes à atividade jurisdicional. Expliquei aqui, basicamente, o artigo, um procedimento judicial de arguição de impedimento e suspeição, não é isso? E falamos que a suspensão do processo, ela vai depender de decisão fundamentada do relator do incidente, porque o incidente é basicamente assim, né? A parte peticiona nos autos, arguindo o impedimento da suspeição, os autos vão para o juiz e o juiz pode reconhecer, né? E na hora que ele reconhece a parcialidade, ele já encaminha os autos para um substituto legal, e aí ele sai do processo como magistrado. Agora, se ele não concordar, ele vai apresentar suas razões dentro do processo, vai apresentar suas razões por manifestação escrita, inclusive vai juntar provas sobre aquilo, e a partir daquele momento os autos são remetidos para o tribunal. Ocorre um desentranhamento daquele incidente, né? Desentranhamento, para falar a verdade, é antes da manifestação do juiz. O juiz desentranha a arguição de impedimento e suspeição, ou seja, ele tira dos autos, aí ele se manifesta por escrito e remete os autos apensados, né, o novo número de processo para o tribunal. E aí lá no tribunal vai cair na mão de um relator, né, e o relator vai julgar se ele deve manter a suspensão do processo em primeiro grau ou se ele vai determinar, né, a análise do incidente sem suspensão do feito. E lá é muito engraçado, porque se por acaso o órgão colegiado que julga o incidente de arguição de impedimento e suspeição do juiz, ele entender que o juiz não é parcial, ou seja, que ele poderia julgar, o processo continua tramitando com o mesmo juiz. Agora, se ele entender que ele não pode julgar aquela demanda, né, ele vai declarar quais são os atos nulos dentro do processo. E ele vai também condenar o juiz a pagar as custas processuais do incidente, se for uma hipótese de impedimento do juiz, né, que se prova documentalmente, e é algo mais objetivo, né, são hipóteses objetivas de parcialidade. E se tiver também culpa grave ou dolo, ele pode caracterizar isso. Então, ele chama de manifesto impedimento do juiz. Agora, se for suspeição, não, né? E se for imanifesto impedimento do juiz, aí ele não paga as custas. Né? Dito isso, nós falamos ainda do artigo 147, né? Existe mais uma hipótese de impedimento constitucional no artigo 144,
que juízes parentes colaterais até terceiro grau não podem decidir um mesmo processo. Tá claro, senhores? E, finalmente, nós falamos que as hipóteses do artigo 144, 145, que são de impedimento e de suspeição, também se aplicam para os demais sujeitos imparciais do processo. O que a gente chama de sujeitos imparciais? Membros do Ministério Público, peritos e demais auxiliares de justiça. Eu mesmo tenho um artigo, acho que eu publiquei em 2010, por aí, 2012, que fala do promotor natural, ou do princípio do promotor natural, que eu estava analisando o juízo natural aplicável à figura do Ministério Público. Esse artigo foi anterior ao Código de 2015, né? E aí nós tivemos a grata surpresa, né, de inclusão de um dispositivo sobre o Ministério Público no Código de Processo. E aí nós demonstramos os auxílios da Justiça, né? E demonstramos que é necessária uma leitura obrigatória dos dispositivos do artigo 149 ao 175, em função da cobrança incidente em concursos públicos e exame de ordem. O artigo 149 traz um rol enunciativo de auxiliares da Justiça, ou seja, não taxativo, ou seja, não números clausos, né? A gente está falando de números apertos. E aí ele fala desde o escrivão, o chefe de secretaria, o oficial de justiça, o perito, o depositário, o administrador, o intérprete, tradutor, mediador, o conciliador judicial, o partidor judicial, o distribuidor, o contabilista e o regulador de avaria grossa, né? E aí cabe a mim aqui fazer uma síntese de cada um desses conceitos. Primeiro, nós falamos do chefe de secretaria e escrivão, né? Isso que está previsto ali no artigo 150 ao 155 do CPC, que é responsável pela gestão administrativa da secretaria do juiz, né? Sendo subordinado, à secretaria do juízo, sendo subordinado ao juiz. Então, eles trabalham em cooperação, né? O objetivo, obviamente, é o melhor trâmite dos processos, né? E, então, são pessoas que normalmente têm bom conhecimento em matéria de processo civil, bom conhecimento, né? Ele também emite as certidões, né? Seja por extravio de autos, então aqui perda de autos, eu estou falando de extravio / perda de autos, seja por retirada de prazos de autos físicos, obviamente, isso aqui é físicos, perda ou extravio de autos físicos, no extravio de autos podem ser físicos ou eletrônicos, porque pode ocorrer também a perda de um processo eletrônico. E antigamente, quando instaurou o PJE, eu fiquei sabendo de casos que sim, de que haviam sido extraviados alguns processos eletrônicos. Retiradas de autos físicos em prazos particulares, ou seja, o prazo é de uma das partes e a outra parte tira o processo. Quando ele não devolve os autos físicos, ou, por exemplo, você tem um prazo de carga rápida e a parte da carga no processo teria que devolver na carga rápida e ele não devolve, não é isso? Então, isso tudo é para efeitos de solicitação de restituição de prazo. Então, ele é superior hierárquico dos escreventes, né, que atuam também sob suas ordens dentro da Secretaria do Juízo. Falamos, então, ainda, né, escrivão, que o chefe de secretaria também é servidor público, concursado, assim como os escreventes, porque o escrevente também é servidor público, que atua dentro da Secretaria do Juízo e praticando atos processuais essenciais ao trâmite normal dos procedimentos. Eu posso dar aqui exemplos, além de elaboração de atas, eu vou falar para você sobre elaboração de mandados ou intimação, elaboração de cartas de citação ou intimação, digitalização de documentos e juntada em autos eletrônicos, expedição de alvarás judiciais, ofícios físicos, termos de inventariança e outros.
fazem inúmeros atos processuais. Falamos que os oficiais de justiça também são servidores públicos concursados, né? Oficial de justiça, servidor público concursado, que realiza diligências fora do órgão jurisdicional. Ou seja, na hora que ele vai levar um mandado de citação para citar réu ou executado, ele que leva na residência do réu ou do executado. Então, ele cumpre essas diligências. Lembra vocês que a carta de citação é entregue pelo correio. Agora, quando nós falamos de mandados, essas são entregues pelos oficiais de justiça. Além disso, e em regra geral, eles são responsáveis por avaliar bens e direitos vinculados ao processo, não é isso? E ainda procede a mandados de intimação de partes, que a gente chama de atos de comunicação. Essa parte está prevista no artigo 238 seguintes do Código de Processo Civil, né? Mas tem outras partes, como arresto executivo, que, se não me falha a memória, vai estar lá no artigo 830 do CPC. Então, são vários atos processuais que são feitos fora da organização do jurisdicional daquele poder judiciário local. Além disso, nós falamos do perito, falamos que tem dispositivos de leitura obrigatória, que são os artigos 156 e 158, que são 3 artigos com inúmeros dispositivos. Falamos que é um auxiliar juiz que possui conhecimento técnico em outra área de conhecimento, ou seja, medicina, engenharia. Falamos ainda contabilista, falamos ainda de psiquiatria, avaliações, etc. Falamos que ele é nomeado pelo juiz, né? Ele não é concursado, então ele é um profissional autônomo, nomeado pelo juiz, sendo de sua inteira confiança. Tá? E ele cumpre o munus público de garantir a adequada instrução do processo nas causas que necessitam desse conhecimento específico. Então, eles acabam apresentando laudos periciais dentro do processo. Eles recebem seus honorários do Estado, no caso de justiça gratuita, e aí eu expliquei para vocês o cadastro de peritos mantido pelo Poder Judiciário, que está previsto aqui no artigo 156, né? E esse cadastro se aplica também a parte não é beneficiário de justiça gratuita. E aí ele é intimado para prestar e informar quais são os valores dos honorários dele. Então, ele sugere o valor dos honorários periciais que são homologados por decisão judicial, após contraditória e ampla defesa. E depois que ele é homologado, não é isso? Assim, a partir de tal decisão homologatória, que é confirmatória, passam a ser títulos executivos judiciais. E aí os peritos podem, inclusive, ajuizar o que nós chamamos de cumprimento do título executivo. Falamos dos tipos de perícia, que a perícia pode ser classes ou tipos de perícia, que as perícias podem ser exame, vistoria ou avaliação. E, finalmente, nós falamos de uma regulação, uma regulamentação adicional em prova pericial. Por quê? Essa regulamentação adicional em prova pericial indica o procedimento judicial para a realização da perícia, que é matéria de direito processual civil 1, tá bom, senhores? Mas não de teoria geral do processo. Então, essa foi a aula passada, do dia 2/6, e eu me coloco à disposição de vocês para eventuais questionamentos. Peço a todos que cuidem e até mais.